Boa tarde. Estamos iniciando a segunda aula pública pelo Guardiões da Água. Eu sou o Wagner Coriolano e sou oficineiro de literatura e poesia nos grupos que temos na cidade, em diferentes regiões da cidade de São Leopoldo. Este projeto foi constituído e vem sendo executado por um esforço do SEMAI e da Secretaria de Cultura de São Leopoldo, com a participação de oficineiros, oficineiras e com a comunidade de modo geral. Esta aula pública ela é aberta ao público, redundância a falar, né? Mas no sentido de que a gente pensou de estender o trabalho que vínhamos fazendo nos locais, nos lugares, a um público mais aberto. E nesse sentido, como eu coloquei na minha primeira aula, na semana passada, desse curso, visa atingir dois níveis, né? Um nível primeiro dos leitores que estão assim se apropriando agora, estão se aproximando pelo menos dessa reflexão sobre a literatura e sobre a poesia, né? Assim, tem dentro do âmbito da literatura a gente tem dado um destaque à poesia, mas também é possível fazer trabalhos com a narrativa, né? E estamos também visando um público que já vem com uma leitura, que já vem com uma reflexão já mais amadurecida da literatura e chamando também assim, procurando balizar esses níveis e podendo despertar um interesse por um diálogo, né? Estou fazendo essa transmissão diretamente de minha casa, né? Fique em casa, que é a chamada agora, né? E está acontecendo essa chamada devido à epidemia, né? Devido às precauções contra a epidemia que não nos chega em São Leopoldo. Então a gente tem evitado também, o projeto todo tem essa compreensão, o governo de São Leopoldo tem essa compreensão, né? O atual, né? A gestão pública, chamando assim, né? O governo chama de gestão pública. E mais nós todos da sociedade civil que abraçamos, né, esses cuidados. Para hoje, né, como semana passada eu fiz um panorama geral de vários destaques, né, falei também de poesia. Para hoje eu dou o recorte dessa aula pública com a chamada que eu estou chamando essa aula de aproximação do texto literário, né? Peguei aqui uma anotação, aproximação do texto literário. Semana passada, quem assistiu e se recorda, ou que pode depois rever aí, que está postado na página, na rede dos Guardiões, né, no Facebook, eu dei um destaque do senso comum aos estudos literários. E ainda brinquei com a história que se a gente fizesse uma simetria, seria do senso comum ao senso crítico, mas eu entendo que vai além do senso crítico, a tomada que nós damos à literatura, que nós podemos dar, porque ela vamos dizer assim, uma realidade do mundo artístico, né? Ela é uma arte, então nesse sentido a gente extrapola sempre os aportes e os recortes teóricos, críticos, e vamos assim sempre nos possibilitando uma abertura, um mergulho maior, diferente, diante dos textos literários. Então, para hoje, né, eu escolhi um texto literário, né, que eu vejo que ele pode dar conta daqueles elementos que eu lancei na primeira aula, e também por ser oportuno, né, esse texto. Né, eu escolhi o texto do Machado de Assis, da obra da reunião de contos que ele tem, né? Machado de Assis é um escritor brasileiro que viveu no século XIX e até o início do século XX, bem no início, né? E ele trabalhou antes de se tornar famoso pela literatura e antes de se tornar um homem da cena literária e das instituições literárias do país, ele iniciou com gráficas, mexendo com papéis, com impressões, com textos, né? Então hoje eu vou trabalhar aqui um conto impresso
talvez esteja na internet, não sei se está, alguém pode depois disponibilizar, intitulado Aurora Sem Dia. O título já é sugestivo, depois mais adiante falamos do título. Aurora Sem Dia. E ele faz parte do livro Histórias da Meia-Noite, é o segundo livro de contos do Machado, e foi publicado em 1873. Na nota de advertência do livro, aparece que o Machado, para esse livro, reuniu textos que ele já vinha publicando no Jornal das Famílias. Está aqui a anotação que eu fiz, Jornal das Famílias, entre os anos de 1864 e 1869, e aí ele recolhe alguns textos desse jornal que ele publicou, alguns contos, e vai formar então o livro Histórias da Meia-Noite, né? E ele diz assim na advertência, estou lendo um trechinho de Machado já, né? Vão aqui reunidas algumas narrativas, escritas ao correr da pena, sem outra pretensão que não seja a de ocupar alguma sobra do precioso tempo do leitor. Uma outra pretensão que não seja a de ocupar alguma sobra do precioso tempo do leitor. Então ele escreve isso em 1873. Para a gente ficar assim, o que eu pretendo com esta aula de hoje, né? A gente sempre pensa o que a gente faz aí com o texto literário, né? O que eu visei com esse texto. Eu tomei esse texto pensando assim no conjunto, estava pensando antes num romance, num trecho de romance, mas eu estou pensando peguei esse texto especificamente porque ele reúne, né, não o conhecia antes, eu vi por uma indicação da escritora e professora de história Mari Del Priore, e ele vem assim num diapasão, mexendo com elementos, que o próprio Machado naquele momento, mexendo com elementos que não eram bem dentro do realismo, né? Então ele mexe com outros elementos, com aquele livro, com aquelas narrativas. E esse texto, então, pelo título, eu fui ver do que se tratava. O texto enseja para nós, né? Então nós podemos falar hoje, né, de a situação do poeta, então a personagem do Luiz Tinoco, o poeta, a situação da recepção da poesia na sociedade, seja ela mais aberta à poesia, seja ela com certa restrição à poesia. Então o Machado foi muito feliz porque ele coloca duas personagens, coloca o padrinho do Luiz Tinoco na posição de alguém que está com reserva à poesia, né? Que entende que a poesia pode se levar para um campo de não reconhecimento social. E esse padrinho do Luiz Tinoco tem um grande amigo, o Dr. Lemos, que vai então fazer o contraponto. Vai dizer, não, para aí, né? A poesia ela pode muito bem, né, casar ou ficar próxima de quem tem altos cargos, como um deputado. Ele cita alguns cargos da administração pública da época, né? Então vamos dizer, nós temos esses elementos para se pensar a poesia na recepção que ela tem na sociedade, né? Nós temos, né, uma armação, né, uma armadura da história, né? História Aurora Sem Dia, né? A história Aurora Sem Dia tem uma armadura, uma armação, tem uma estrutura que o início da história, o início do conto, né, ele vai depois nos remeter, se a gente fecha o cerco no conto, 14 páginas e meia, você chega então que a personagem vai dar uma outra ideia, que você vai ver que houve uma mutação de sentido, né? Esse também é um elemento assim que eu vou explorar, né? Além de explorar a relação das personagens com a poesia, relacionar a mutação da existência dessa personagem, da existência dos sentidos dentro do texto e da existência da mutação mesmo da vida da personagem, né? Se eu posso dizer assim, né? E também o que aparece no Machado é isso, vamos dizer, né, pensando, né, que o Machado ali em 1873, né, ele está com quantos anos, né, 30 e poucos anos, né, Machado nasce em 1839, e aí eu vendo assim a riqueza, né, o aporte, o cabedal que o Machado teve de leituras pelas citações que ele faz dentro do texto. Então, ele vai fazer citação de Shakespeare, ele vai fazer citação de Camões, e ele vai fazer citação de outros nomes, que no transcorrer desta aula
vai nos ocorrer e nós vamos trazer. Né? Eu de imediato, assim como um tributo, né, ao projeto, aos leitores, né, eu pego assim, nós temos hoje diversos estudos, livros, materiais de vídeo, até filmes baseados na obra ou na biografia do Machado. Né? Nós temos debates, né, entre intelectuais vivos brasileiros e estrangeiros. Né? Tem grandes nomes da cultura internacional que estudaram Machado de Assis. Né? Machado hoje é considerado, hoje há algum tempo já vem sendo considerado o escritor, né, brasileiro. Né? Temos quase 200 anos de Machado, né? 150 anos pelo menos, e ele está aí, né? Tá vivo, tá produzindo sentidos. Né? Então, eu tomo aqui, né, um pequeno recorte biográfico do Machado. Né? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, na cidade do Rio de Janeiro. Era o primeiro filho de um casal que vivia modestamente numa casa da Chácara do Livramento, cuja propriedade, uma mulher rica chamada Maria José de Mendonça Barroso, foi madrinha do menino recém-nascido. Sua mãe, Maria Leopoldina Machado de Assis, era uma portuguesa que tinha vindo para o Brasil ainda menina. O pai, Francisco José de Assis, era um carioca descendente de escravos libertos e trabalhava como pintor de casas. Os dois eram alfabetizados e foi com eles, provavelmente, que o garoto aprendeu a ler e a escrever, pois não consta que tenha frequentado alguma escola. Em 1840, o casal teve uma filha que, no entanto, morreu em 1845, com 5 anos de idade, vítima de sarampo. Em 1849, a tuberculose mata a mãe de Machado de Assis, deixando-o órfão com apenas 10 anos de idade. Em 1854, seu pai casou-se com Maria Inês da Silva e nesse mesmo ano, o jovem Machado de Assis, com 15 anos, decide deixar o subúrbio e morar na cidade. Queria vencer na vida, gostava de ler e estudar e já se sentia atraído pela literatura. Arranjou trabalho como tipógrafo e revisor. Travou amizade com escritores, intelectuais e políticos, passando a frequentar reuniões sociais. Mais tarde, para sobreviver, começa a trabalhar na imprensa, escrevendo artigos, crônicas, contos, etc. Essa atividade, aliás, ele nunca abandonaria de uma vez, colaborando com jornais e revistas praticamente até o final da vida. Em 1867, ingressa no funcionalismo público, que será seu ganha-pão principal daí para frente. E aí agora vai ter uma sequência de datas na biografia, né? Então, em 69 ele casa com a Carolina, né? Augusta Xavier de Novaes, que era de Portugal, na cidade do Porto, que nasceu em 1835. Eu vejo que a gente pode ficar por aqui, pelo menos nesse primeiro esboço aqui, primeiras fagulhas de uma biografia muito rica, que antecede também essa data em que eu suspendo essa leitura, isso antecede ao aparecimento dos primeiros romances. Né? Ressurreição é de 1871 a 73, é o primeiro romance dele, Ressurreição. Né? E o último romance é o Memorial de Aires. Se eu também não estou aqui a trocar datas, porque os últimos romances do Machado foi o Esaú e Jacó, é isso mesmo, Memorial de Aires. Então, são 9 romances, são muitos contos, crônicas, teatro, crítica. Machado escreveu muito, né? Ele vivia nesse mundo do papel, da imprensa. E o que nos concerne agora para agora, né? Vocês podiam pegar aí alguém pegando aí um roteiro e lendo, né, para agora, né? Como que podemos fazer essa dinâmica, né? Essa dinâmica nos interessa como uma aula, né? Uma aula pública, né? Para suscitar ideias a todos que nos acompanham. Interessa sim para examinarmos como é que funciona, como é que está viva no presente a cena literária, e desde os primeiros que aparecem a ingressar e a buscar um lugar na cena literária, até, vamos dizer assim, depois de um certo tempo, quando há constituído uma
trajetória, né, uma história, né, quando você consegue enfeixar, né, um ciclo de vida literária, se esse escritor teve esse ciclo, né? Sabemos que o Radwan Assar, né, está vivo ainda. Ele teve assim um apogeu com as novelas literárias, né, e com romance, e depois ele se retirou da cena literária. Estou pegando mais o caso do Radwan Assar para destacar essa retirada proposital, né? Ele quis sair da cena, né? Ele não abandonou a produção literária, ele não abandonou a cena literária, ele se retirou da cena literária. Outro escritor assim de uma obra extensa, muito extensa, que é o Dalton Trevisan, vivo também, né? Ele tem uma quantidade gigantesca de livros em que reúne os seus contos. Ele foi sempre muito reservado, mesmo com a chegada da tecnologia, foi reservado a cair no mundo e da mídia e aparecer e ser midiático, como se diz. Ele sempre ficou naquele lugar. Ele é um escritor, né? Um potencial gigantesco, né? Não repete, sua obra não se repete, né? Já tem até ele mesmo escreveu sobre isso num dos contos dele, né? Brincando com essa ideia que parece que está escrevendo a mesma coisa, mas não está. Enfim, e o conto aqui do Machado, Aurora Sem Dia, né? Se eu pego a aurora pelo dicionário e vejo que ela tem o sentido dela, né? A claridade que aponta ao início da manhã, né? Antes do aparecimento do sol, que é o sentido literal, mas ela tem um sentido figurado, né? O sentido do uso da linguagem figurada, né? Que sentido a mais tem essa aurora, essa palavra aurora? Então nós vamos ter que uma das explicações que é as primeiras manifestações de qualquer coisa e de qualquer, vamos dizer assim, artista, né? As primeiras manifestações é a aurora, né? Dentro de uma carreira, dentro de uma prática, né? Dentro de um exercício, né? A aurora é esse começo, né? E o conto fala que é uma aurora sem dia, né? Se a aurora antecede o dia, por que é a aurora sem dia? Por que não chega ao dia? Então caímos aí direto no Luiz Tinoco, né? Que ele tem um esforço, né? Ele se descobre que ele precisa escrever, que ele quer aparecer como escritor. Ele faz um soneto, né? E ele manda a pedido a um jornal, a pedido ele paga para o soneto sair impresso. Ao sair impresso o soneto, ele toma esse soneto, leva ao padrinho, que lê com restrição, né? E agora, né? Então nós temos lá que o padrinho, eu aqui anotei, né? O padrinho fica preocupado, né? E vai a um amigo, né? E diz: tenho medo que fique aí pelas esquinas a falar à lua. Olha que síntese, né? Machadiana, né? Tenho medo que fique por aí nas esquinas a falar à lua, né? E o Dr. Lemos, né? Um homem que tem uma formação das letras também, porque ele é da academia, de direito e tal, já foi político e tal. E diz: mas olha, né? Tranquilizou, aí o narrador nos diz, né? O Dr. Lemos tranquilizou o homem dizendo-lhe que os poetas não eram vadios, né? Esses vadios, né? Que ele imaginava. Mostrou-lhe que a poesia não era obstáculo para andar como os outros, né? Que não era obstáculo para andar com os outros, né? Para ser deputado, ministro ou diplomata. Isso fecha a citação, uma citação, né? E aqui vem então, vai extrapolar um pouco, que o Dr. Lemos mesmo, depois conversando, pede que o Tinoco se apresente a ele e tal, e ele vai dizer, né, que a poesia não é fácil, a poesia exige trabalho, né? E que precisa estudo, né? Muito estudo para a poesia, né? E aqui eu estou dizendo, então, trazendo essa contribuição, se nós estivéssemos falando agora, né, nos direcionando aos interessados em escrever poesia, ou quem já escreve poesia, né, já sabe, mas ou se espera que saiba, né? Quem vai escrever poesia sabe que é um exercício que implica, né, que exige que você vá aos poetas já conhecidos, né, aqueles que já fazem parte de uma tradição, ou aqueles que estão entrando para a tradição, numa ruptura, né, mas estão entrando também,
né, estão circulando, né? Então, nesse sentido, pensando isso, o movimento que o Luiz Tinoco faz de fazer uma pedida ao jornal para sair impresso seu texto, ele está fazendo como se diz, é uma estratégia, né, que é de todos os tempos, né? Você vai se lançar em público, então você vai sair impresso, né? O fato que o Dr. Lemos aponta, né, lá na conversa com o poeta, é que os versos dele não são bons, né? Ele não trabalhou, né? E ele mostra isso, né? Destaca, né, essa situação, né? Tem um texto, inclusive, que eu anotei aqui, né? Que o narrador diz: Tinoco entrou a escrever como quem se despedia da vida. Ele começou a escrever bastante. E aí, quando o Tinoco apresenta seus poemas, ou os comenta, diz que os fez em meia hora, né? E depois eu pego, isso aqui eu anotei, mas depois eu pego citação textual, né? O que lhe parece o título? Ele pergunta, ele vai reunir esses poemas dele depois em um título de livro, que é o Goivos e Camélias. E que lhe parece o título? Ele pergunta ao Dr. Lemos, né? E o Dr. Lemos diz: magnífico, né? E aí, achei-o de repente, ele diz, né? E é o mesmo que se dissesse tristezas e alegrias. Fecho a citação, porque essa consciência, né, de que é preciso trabalho para se produzir, para se escrever literatura, para se escrever poesia, para se consultar as fontes, para se consultar, se abrir a outros autores, autoras, ler os velhos, os novos, essa consciência não está presente no personagem inicial, né, no jovem poeta. Poderia estar. Tem muito poeta, no ponto passado falamos isso, tem poeta jovem que está dominando, né? Dominando o seu ofício. E o exemplo que o Machado nos traz, com o Luiz Tinoco, é o poeta que descobre que quer escrever, vai escrever, manda publicar. Depois o segundo texto dele é uma ode, ele manda, o primeiro foi um soneto, o segundo é uma ode, ele manda para publicar, demora uns dias, ele fica aflito, ele não dorme. No dia que é para sair, ele não dorme, depois ele sabe, o dia que sai, ele não dorme. E ele vai fazendo então esse movimento de se aproximar, vai se aproximar do texto, mas muito ele vai se aproximar de uma maneira que vai ser a produção, vai mergulhar na produção. Ele vai começar a escrever, só escrever. Ele trabalha num fórum, e aí ele começa a se descuidar do trabalho do fórum, acaba sendo demitido, e aí lá junto com o Dr. Lemos, então depois ele vai reconstituir essa situação. Ele cita, né, o texto Machado cita, né, os escritores que via Dr. Lemos, ele cita o Macbeth, né, do Shakespeare, para chamar a atenção, porque quando o Luiz Tinoco o procura, já tendo perdido o emprego, já tendo reunido os poemas que ele escreveu um monte em 5 meses para fazer um livro, ele o procura para conversar, para ler alguns poemas, e ele diz, então o doutor Lemos lê os poemas, faz uma crítica aos poemas e encaminha ele a um escritório de advocacia. Ele vai voltar a trabalhar nessa cena burocrática que ele não queria, e aí ele vai se apaixonar pelo campo da política. Então, quando o Dr. Lemos mais adiante, meses depois, encontra de novo esse poeta está assim, meio descuidado, ele deixou de produzir poesia, ele deixou estacionar a poesia, né? E aí o Dr. Lemos vai ler para ele um trecho, né, do Macbeth, né, em que ele diz assim, ele tinha passado a ler discursos parlamentares e artigos de polêmica, né, o Luiz Tinoco, e empolga-se com a vida política, né? E aí o Dr. Lemos adverte: há de ter lido Macbeth, considerando que ele era um leitor de literatura. Cuidado com a voz das feiticeiras, meu amigo. Há no Senhor demasiado sentimento, muita suscetibilidade.
e não me parece que, e suspende. Né? Então aqui, né, vamos dizer assim, eu trouxe alguns elementos, né, que pode nos, para efeito de aproximação, como eu disse, aproximação do texto literário. Né? Vamos fazer assim uma recuperação do que eu fui falar até agora. Né? Foi falado, né, que você tem uma personagem, a representação de uma personagem que é poeta, né? A representação de uma cena literária, de circulação literária, que é uma circulação literária via jornais, né, por onde ele publica os poemas, e uma recepção literária a partir de leitores de jornal. Né. Você tem que ele, após um tempo de publicações, ele reúne os textos e publica um livro. Né. Esse livro fica sendo o livro dele de literatura, e ele também, nesse tempo em que está escrevendo os poemas, ele cria um jornal, né, uma folha quinzenal para também divulgar o seu trabalho, também, que é uma estratégia que hoje se usa, né, fanzine, ou se usa jornais, se faz jornais em grupos de produção artística para veicular, né, as suas ideias, seu projeto, e ele lá tá fazendo isso, ele faz o caramanchão literário. Né? Então, lá no último encontro, né, antes dele mergulhar total na vida política, dele se afastar mesmo da literatura, né, o Luiz Tinoco, tem uma conversa que tem com o Dr. Lemos, ele vai dizer, né, não, eu abandonei até o jornal. Né? Então você tem a cena literária, você tem o livro, você tem o jornal, você tem a publicação em jornal, você tem o jornal literário, né? E que também é dito aqui, e sobretudo, né, sempre difícil de introduzir novos leitores, pelo menos, né, ou leitores que não estão muito afeitos assim, a pesquisar literatura do passado, de outras literaturas que circularam aqui no Brasil, traduzidas ou não, né, que pode ser lida também, muitos leitores em língua estrangeira nós temos, que às vezes escapa ao público novo, né, essa busca da literatura que foi se consagrando, que foi ficando, né, como um pano de fundo ou um chão da literatura. Né? Então, imaginando aquela conversa primeira em que as literaturas se cruzam, as literaturas elas se entretecem, né? Elas se amarram, elas se misturam. Né? Um escritor busca em outro, toma do outro, leva para o outro, enfim. Os novos também, que estão surgindo, que estão publicando, que estão circulando, se não é publicação física, impressa, é publicação virtual, é pelas plataformas existentes. E esses novos, então, também estão nesse circuito. Né? Essa dinâmica da literatura, ela vai aparecer no Machado do século XIX, como eu estou aqui, fiquei um pouco de forma amorosa, mexendo ali, para também dar esses destaques, levantar essas questões, porque elas vão aparecer agora. Então, se eu pego, pena que eu não sei aqui agora, me falaram como faz, mas eu não sei, eu vou fazer aqui, vamos ver se consigo. Tenho medo de depois não conseguir voltar. Eu estou aqui com o livro Memorial do Fim, que é do Haroldo Maranhão, que é o romance baseado na vida do Machado, é uma recriação dos últimos tempos da vida do Machado, Memorial do Fim. E a gente tem isso, né? Esses textos vão se passando, se voltando, então a prática literária me parece estar bem representada aqui, nessa, vamos dizer, recuperação sintética. Outro ponto que eu gostaria de também não deixar passar, dado que é uma aula, né, uma aula aberta, pode despertar curiosidade, né, é que quando Machado menciona verso, né, ou quando ele diz assim, que o Luiz Tinoco chegou todo prosa para o Dr. Lemos, né, e foi falar da sua obra, ele está usando expressões que logo nos remete verso, prosa, estrofes, nos remete à literatura, à poesia, né? Mas ele usa outros termos, né? A ode e o soneto, que são termos mais, vamos dizer assim, mais técnicos. Né? Quem passou pela escola sabe, né? Mas quem ainda não se deu conta, assim, não deu atenção ao assunto, vai perceber que mereceria uma pesquisa, uma busca dos termos. Né? Temos, né, dicionários, né? Temos dicionário, né? Eu tenho aqui em mãos, né, o pequeno dicionário de arte poética do
Geir Campos, né? Ele vai falar que a ode, né? Vou começar pela ode, né? Ele diz assim, a ode, né? Nome dado a certos tipos de poemas líricos, primitivamente cantados ao som da cítara ou flauta, sobre vários assuntos, mas sempre de tom alegre e entusiástico, em formas estróficas livres ou mais ou menos regulares, como na ode jônica composta de várias partes, cada uma com uma estrofe, a respectiva antistrofe e uma êpode. Né? Vamos dizer assim, é uma definição que mereceria um desdobramento, né? Assim como o soneto, né? O soneto é uma forma fixa na poesia, né? de 4 estrofes, né? 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos. Tem rima, né? Tem uma métrica, vamos dizer assim, tem uma necessidade de se contar o verso, né? De se fazer, né, a sílaba poética, de se fazer a harmonização na construção, né? Embora haja sonetos livres também, de verso livre, mas enfim, mas é mais voltado para a métrica, né? E eu acho que esse é um parênteses que se faz pensando, né, nas palavras do Dr. Lemos, né, que vai dizer: é preciso estudar para fazer poesia, né? É preciso estudar. Há também nesse destaque da ode, que ela é lírica, né, de temas voltados à existência, ao cotidiano, ao amor, né, as líricas, né, e ao eu poético e ao eu lírico, que se diz, né? Aí que a gente percebe que há uma alegria, né? Há uma atitude de alegria no jovem, né? Que de certa forma é invejada pelo Dr. Lemos, que ele vai dizer: olha, esse rapaz está, né, como é que está esse rapaz? No momento lá ele fica assim, porque o rapaz ele se expõe, ele vai a lugares em que ele fala poesia, as pessoas olham para ele e dão risada, né? E ri, né? Nos espaços públicos, ficam assim chama atenção o modo como ele se expõe como poeta. Mas há um fundo de admiração do Dr. Lemos quando, poxa, mas, né, essa juventude também traz esse novo, né? Traz essa espontaneidade, esse arroubo, essa vontade, essa garra de querer fazer poesia, né? De querer dizer dos sentimentos, de querer dizer da expressão, né? E então eu vejo que dentro de uma aula assim, a gente vê essa questão, então, vamos dizer assim, desse conto, dessa história, né? Para que hoje está comum assim, as pessoas dizem: mas você não vai contar a história, né? E a literatura, ela está assim, mais preocupada em como se amarram os elementos de uma história, né? Muito mais preocupada, vai antecipar um fim, um começo, mas muito mais interessada em como se amarram, né, os elementos dentro de uma história, né? Então, eu anotei, né, na primeira página do conto, né, o narrador diz, né: Luiz Tinoco possuía a convicção de que estava fadado para grandes destinos. E foi esse, durante muito tempo, o maior obstáculo da sua existência. Nós temos essa marcação, fecha a citação, temos essa marcação no início, segundo parágrafo, né? Repito: Luiz Tinoco possuía a convicção de que estava fadado para grandes destinos. E foi esse, durante muito tempo, o maior obstáculo de sua existência, né? Isso logo chama atenção, né? Como é assim, né? Um jovem já tem essa ideia de que ele tem um grande destino, né? A palavra destino também aí, né? Destino como a história, né? Como aquilo que se projeta para o futuro, né? No sentido de não como uma coisa determinada, mas como uma coisa assim que pode acontecer algo de grandioso, né? Então temos essa marcação. E aí a história toda, né? Vai primeiro ele produzir poesia, ele vai sair do foro onde ele trabalhava, aí ele vai ter esse encontro com o Dr. Lemos, que vai ter o meio termo no contato e no cuidado com o poeta.
Daí o doutor vai levá-lo a trabalhar na advocacia, no escritório, ele volta para o mundo burocrático dos foros, né, dos trâmites, da produção de documentos, de papéis. E aí, com isso, através do interesse dele dentro desse escritório, que lida muito com o debate político da época, né, ele vai se afinar, né, ele vai se afeiçoar, ele vai se aproximar, né, dos discursos, dos artigos, né, deste mundo, e vai também ingressar nessa vida. Então ele vai seguir vai se destinar a esse espaço, ao campo, né, o campo da representação política, né? Vai se destinar como um homem político, né, um homem com uma representação política. Ele se elege, né? E ele passa um tempo, né, também fazendo esse exercício, e aí o conto vai se amarrar, né? Há um tempo de uma lacuna que se abre para uma estratégia de construção do texto, né? Que ele vai aparecer mais adiante no reencontro, né, em que ele convida o Dr. Lemos e para visitá-lo. Ele está lá numa casa de campo, uma chácara, agora o nome me foge. E aí quando o doutor o encontra, ele já está nesse lugar. Ele se afastou da política, né, porque antes, dentro do tecido do texto, aparece um momento em que ele está na tribuna, né, e um adversário, né, toma a sua produção do tempo de poeta, que agora na tribuna já é ex-poeta, né, o texto fala em poeta e ex-poeta, né, como se isso, talvez aí valesse a pena alguém que for ler, né, a Aurora Sem Dia um dia, puxar esses fios, né? Puxar esses fios, como é isso, né? Como é que essa mutação, essa metamorfose, né? É possível, né? Quem é poeta, né? O Dr. Lemos, né, quando o encontra, diz: eu também escrevi poesia, né? Também fiz meus versos, né? Então, como que é isso, né? Como se dá isso? Então, o Luiz Tinoco está lá ao final, e aí quando eles se encontram lá nesse espaço do campo, o Luiz Tinoco então diz que abandonou a vida política e está no campo, vai trabalhar no campo, vai produzir ali, vai no seu espaço construído, e está com 2 crianças, né, está com uma mulher, né? Então ele está assim, vamos dizer assim, é um arco que é um arco assim que faz uma volta, né, como 180 graus, né, vai de uma ponta para outra, né? E aí eu li aquele trecho inicial em que ele fala do destino, que ele tinha essa ideia de estar fadado ao destino, e isso é, né, o maior obstáculo da sua existência. E aí ao final, né, eles estão conversando e há um diálogo entre os dois, ele, o Luiz Tinoco e o Lemos, e ele diz, e o doutor Lemos o interpela: de vez? Você abandonou de vez? Ele diz: de vez. Mas que motivo? Desgostos, naturalmente? E aí então o Tinoco responde: não, né? Descobri que não era fadado para grandes destinos. Um dia leram-me na Assembleia alguns versos meus. Reconheci então quanto eram pífios os tais versos, e podendo vir mais tarde a olhar com a mesma lástima e igual arrependimento para as minhas obras políticas, arrepiei carreira e deixei a vida pública. Uma noite de reflexão e nada mais. E aí se amarra, vai para o final, né? O conto se fecha. E eu queria aqui dar um tempo, né? Porque me perguntam, né? Aqui, eu não sei se eu consigo, vou ver aqui, sobre a Lívia, né? Eu quero agradecer a todos, eu estou acompanhando, tá aqui na minha transmissão, tá passando os nomes, o que me perguntam, né? E eu falei já no primeiro encontro, né, que eu ainda estou me apropriando desse espaço virtual. É a segunda vez hoje, a primeira foi semana passada. Semana passada nem me arrisquei a mexer na tela para não dar um apagão. Hoje já aqui puxei a pergunta de uma colega, né, a Lívia. Então quero também já de imediato assim, assinalar, né, registrar as curtidas dos colegas, né, do próprio Guardiões, colegas de fora que estão me acompanhando, e pessoas amigas, conhecidas que eu não vejo há muito tempo. E aqui tem uma pergunta, né, que a Lívia me remete, dizendo, se possível,
queria que comentasse sobre os hábitos de leitura, acesso à produção literária, se pode favorecer a formação humana, cidadã, dos sujeitos e sujeitas. Né? Então, eu acho que é um gancho bom, né? Eu já falei assim, sempre quando estou falando em literatura nos últimos anos, eu venho falando também da produção literária, da cena literária, do campo literário, né? E eu acho que uma palavra que eu usei já hoje aqui nesse vídeo, depois eu vou ouvir-me para ver se confere, mas acho que confere, que eu usei as práticas de leitura, né? As práticas literárias. Eu gostaria de dizer assim, Lívia, né? Para nós todos ouvirmos, até para eu mesmo ouvir-me, né? Que ficou assim difícil, né? Dado assim eu vou dizer, a exuberância da produção literária, né? Do tanto que vem sendo preenchida por diversos autores, por novos autores, muitos ainda sem uma crítica à altura para reconhecer o valor, e algumas também sem uma crítica atenta para fazer o que o Dr. Lemos fez aqui com o Luiz Tinoco, né? Que é, olha, seus versos não estão bons, você tem que ler mais, você tem que praticar fazer novos poemas, trabalhá-los, né? Não repetir uma fórmula, né? Então, eu penso assim que está nos faltando, né, nas práticas de leitura, né? Pensando nas práticas de leitura literária. Porque a prática de leitura literária ela é diversa das práticas de leitura, vamos chamar assim, na língua portuguesa. Né? Desde que se formam os leitores, né? Desde as séries iniciais da escola fundamental. Né? Eu tenho um menino, hoje cedo eu fiz exercício de língua portuguesa com ele, e por sorte e por alegria, no exercício de língua portuguesa hoje, nós lemos um trecho do livro Alice no País das Maravilhas. Lewis Carroll, né? O autor, que é o pseudônimo. Então, a tradução é belíssima, o trecho escolhido foi muito bem escolhido, e nós lemos mais com o objetivo de entender o que estava sendo dito ali. Né? Não era uma interpretação assim, cerrada, rigorosa, né? Era uma interpretação que a gente chamava no passado, nas práticas didáticas das escolas, que é um exercício que nunca cessou, que é maravilhoso, que é o estudo dirigido de texto. Né? Então você lê um texto, faz uma leitura em voz alta, uma leitura silenciosa em voz alta, depois faz uma leitura buscando elementos do texto. Então quando você diz se os hábitos de leitura e o acesso à produção literária podem favorecer a formação, eu entendo que sim. Eu pego assim, vou pegar só um caso para ilustrar, porque também pode ser que tenha outras perguntas aí, e eu também tenho ainda mais uns minutos para essa aula, né, mas que eu queria dar um entorno nela e fazer um gancho para um próximo encontro. Mas assim, existe um autor que ele escreveu Fiel, Jesse Andarilho. Né? Eu soube desse autor por um professor do Rio, já mencionei ele aqui, o professor Marcos. Li esse autor com gosto, né? Foi um romance que o jovem Jesse Andarilho, à época, esse é um pseudônimo do escritor, né? Ele fez a partir de textos que ele foi anotando no celular, no bloco de notas. Então ele conta numa das entrevistas, né? Ele participa daquela festa paralela Flip, não sei se é Flup, das periferias, não lembro agora a sigla. Tem uma festa, ele aparece nessa festa, depois no ano que ele lança esse livro deve ter o quê? 5, 6 anos, né? O título do livro é Fiel, e é a história de um jovem que vive numa favela, que tem uma formação, uma família, e que acaba entrando para o mundo do crime, e muito jovem, com 16, 17 anos, ele se torna o fiel, né? Que é uma expressão giriesca, né? Uma expressão de gíria, que se diz daquele lugar que ocupa o sujeito que fica ao lado do traficante, que tem que cuidar dos negócios, cuidar dos rendimentos, saber quem está andando na linha e não está. E ele se torna fiel. Então, um romance que tem um começo, meio e fim, né? Aí eu não vou contar assim, não vou entrar no detalhe do romance. Belíssimo, bem escrito, bem estruturado. Né? O destino do fiel, né, do Felipe, que é o personagem, o destino do fiel do Felipe
explica muito do que acontece na nossa sociedade, né? Não no sentido da tragédia, do trágico. É também trágico no sentido doloroso, no sentido do esboroamento do tecido social, como se dizia há um tempo, né? Mas não é no trágico no sentido lá da tragédia, né? Da tragédia de Shakespeare ainda, outra tragédia dos gregos, né? Então, nesse sentido, olha as pontes, né, Lívia? Olha as pontes, e quem me ouve, que há, né, do repertório cult, né, do repertório, hoje se fala repertório, né, para o repertório do cotidiano, o repertório popular, né? Nós temos um repertório popular que está sendo colhido, está sendo trabalhado dentro das literaturas, né? Tanto em verso como em prosa, e há o repertório do passado, né? Há que se ter, né, recomendar para os jovens, né, mostrando diretamente ou não, né? Eu falei hoje com o meu pequeno, li o texto, gostou? Gostei. Fiquei dando destaque, né? É um bom texto, né? Ele fica em pé, né? O texto para em pé. Então, quando ela diz assim, eu ainda friso, né? Há nos hábitos de leitura, né, no acesso à produção, algo que nos concerne para a formação cidadã? Sim, sim. A literatura, aí se pergunta o seguinte, eu vou brincar com uma palavra, a literatura é panaceia para o caos que vivemos? Não. A literatura é régua para os costumes, para um sentido, né, sentido interessante para todos nós, do ponto de vista antropológico? Não. Então você vai conhecer autores, vai conhecer literaturas que vão fazer a representação desses outros horizontes, né? Ou literaturas do mal, não sei se é literaturas do mal daria conta disso, não dá conta, porque literaturas do mal é outra coisa. Mas eu digo assim, não dá para a gente tomar a literatura como um tratado, como uma interpretação, né? Ou uma interpretação fechada, única, ou como uma exegese da história, da ciência, da humanidade e da nossa existência. Não dá para tomar literatura assim. Então isso que eu estou falando agora aqui está mais voltado para aquele nível 2, né? Eu falava nível 1 de ouvintes, nível 2, né? O jovem está preocupado em saber, eu tenho uma boa mão que me traga bons autores relevantes, importantes, não sei se é bom ou ruim, autores pertinentes para o nosso viver hoje. Nós temos essas pessoas, né? Esses mediadores de leitura, nós temos essas pessoas, eu prefiro sempre, né, o professor de literatura, né? É o ensino, é o magistério, né? Literatura é para tá ligado inicialmente a duas situações, né? Há uma instituição e há um profissional, né, com formação. Agora, claro, nós temos a sociedade capilariza muito mais atores para a questão da literatura. Então você vai ter os artistas da literatura, os que se envolvem, mergulham e produzem literatura, encenam literatura e fazem performance de literatura, e você vai ter os que são leigos de outras áreas, mas que têm muito conhecimento de literatura, porque se envolvem, gostam, estudam, conversam. Então eu volto, fecho um pouco, porque eu fiz esse comentário, eu fiz um pouco, estendi um pouco, me dei esse luxo de me estender, né? Eu não estou fazendo esses encontros, como eu disse, é uma aula pública, né? Eu não estou fazendo esses encontros muito amarrados, ele tem um objetivo, né? O objetivo é ir, eu tenho praticamente dois objetivos. Um é criando um tecido, um tapete, em que um encontro se ligue ao outro. E segundo, né, porque eu acho que talvez aí sim eu abriria para meus colegas, né, eu vou ver se eu abro isso também entre nós, tal, que é um medo que as pessoas, que eu vejo assim, talvez eu também tenha esse medo, não estou muito ciente, não estou muito confiante que eu tenha esse medo, mas que as pessoas têm de se repetir, né, as aulas se repetem, os conhecimentos se repetem, os autores se repetem, nada se repete. Na literatura, nada se repete. É só se o cara estiver copiando, né? Fazendo, requentando, né? Mesmo assim, né? Reesquentando, né? Requentando, não sei se mas reesquentando antigas produções, né? Mas senão a literatura ela é muito dinâmica nesse sentido, ela é muito
ela é muito, se desloca muito, né? Ela é de muito deslocamento, né? Então, se alguém quer ter uma prática de deslocamento, quer, vamos dizer, falsear as suas certezas, né? Olha lá o poema do Fernando Pessoa, que você só entende por esse sentido, né? Que é falsear, né? Que ele vai dizer lá, viver, como que ele diz, né? Viver, navegar é preciso, viver não é preciso, né? E aí uma das chaves de leitura é o verbo precisar, né? De precisão, né? Navegar é preciso. Quer dizer, para navegar é preciso que haja uma escola de Sagres, que haja uma escola de navegação. É preciso que se siga, né, a ciência da navegação. Se você não segue, provavelmente, quase certo que vai haver problemas na sua navegação. Viver não é preciso. Viver não tem bússola, não tem manual infalível, não tem. A cada dia ocorre. Então, esses deslocamentos que nós encontramos na nossa vida, né, e nós encontramos na literatura. Então, eu acho que a grande sacada do texto literário, da prática de leitura literária, nós temos por aí muita leitura de jornal, de livro, de ciências, né, de regras, de tratados que são necessários. Então, como eu estava dizendo antes, se você vai navegar, você precisa ler um tratado de navegação, né? Também, né? Mas, primeiramente ler, mas também ler a literatura, né? Na verdade é isso que eu queria dizer. E para a literatura nos traz essa grande contribuição. Aí responde aí a pergunta da minha colega. O que eu também tinha feito para hoje, nesse encontro de hoje, né, pensando no Machado, né, eu venho lendo algumas coisas de Machado, né, venho relendo outras, né, e se a gente toma a obra de Machado, ela é muito extensa, né, uma riqueza, e por um tempo eu e outras pessoas ficamos sem ler Machado, né? Espero que as novas gerações leiam Machado de Assis, né? Nós temos muitas edições hoje, né, circulando, e também alguns sites, né? Eu sei que o site da Universidade Federal de Santa Catarina, depois eu peço para algum colega colocar, que eles têm uma biblioteca virtual. É uma biblioteca gigantesca, né? E foi pensada justamente para aqueles leitores que leem via aparelhos, né, eletrônicos. Como eu fui formado numa escola do papel, e como eu gosto muito de papel, gosto muito do livro impresso, né, eu então continuo com os exemplares de Machado. Eu tenho aquela coleção da obra reunida, que nunca é completa, né, eu digo obra reunida, né, na capa está a obra completa, da Aguilar, mas não é obra reunida, porque amanhã encontram em um arquivo, né, vão lá na Biblioteca Nacional do Rio, mexendo em papéis, velhos papéis do século XIX, e encontro por lá um conto perdido, né, que ninguém não achou, ou uma crônica, ou um texto dele, né, um teatro, e aí já aquela edição pronta, fechada, da obra completa, já não ficou incompleta, né? Então, nesse sentido do completo e do incompleto. Hoje também eu não trouxe, eu sei do perigo que é trabalharmos mais assim, um autor, um texto, né? Mas o objetivo era esse, né? Que eu falei no início, né? Repetindo o objetivo, que era aproximação do texto literário, né? Então, a Aurora Sem Dia, claro, nós lemos aqui, não preciso, quem me acompanhou na exposição e ouviu as citações que fiz do texto machadiano, já tem aí a sua compreensão do que quer dizer esse título, né? Aurora Sem Dia, né? Eu repito as duas citações pequenas, né? Que lá do início, da primeira página e da última página. Primeira página, Luiz Tinoco, dizendo o narrador de Machado, né? Luiz Tinoco possuía a convicção de que estava fadado para grandes destinos, e foi esse durante muito tempo o maior obstáculo da sua existência. E ao final ele responde ao Dr. Lemos, que se pergunta se ele vai voltar à vida política, que a poesia ele já tinha abandonado, já era ex-poeta, e ele vai dizer não. Descobri que não era fadado para
grandes destinos. A frase inicial é essa. Depois que ele desobra, ele vai dizer, né, que ele não ia correr o risco, né, de deixar em público, né, uma obra, né, que ele chama suas poesias, ele chama de pífias, né, meus versos pífios. Eu não vou deixar uma obra política em versos pífios. Há todo um lado de Machado, que já tem inclusive livros, né, publicados sobre isso, né, que é a ironia de Machado, né, e de certa forma uma veia, uma pitada de sarcasmo, né. Há um momento em que o jovem já está envolvido com as leituras de artigos em política, né, documentos de parlamentares, e o narrador faz uma observação, né, que eles começam a escrever esses documentos, entrega lá ao dono da banca, da advocacia que ele trabalha, então o advogado diz assim, olha, lê para outros, alguns riem, né, e outro diz, olha, ele está começando, mas está bem assim, com o tempo vai amadurecer esse texto, né. E o Machado, o narrador, faz uma observação, nossa, assim, muito, aquilo ali teria também que destacar, que vai dizer assim, olha, eu não vou pegar ali e procurar, senão eu me disperso, eu poderia ter destacado agora ali a frase, mas vai dizer assim, ele tem conhecimento nenhum da história da política, do pensamento político, né? E aí que vem, talvez se amarre, né, uma aula de literatura, se amarre uma aula de outras áreas, né, no caso aqui nesse específico, uma aula de direito ou uma aula de ciências políticas, né, ciências sociais, etc., que se amarra à necessidade de leitura. Então o advogado indica para Luiz Tinoco alguns livros para ler. Há livros, né, há necessidade de leituras, né, de formação, de ver como o pensamento funcionou em outros lugares, né, em outras épocas, em outras civilizações. E aqui eu destaco que a maioria das citações de literatura dentro do texto desse conto, né, Aurora Sem Dia, a maioria das indicações são autores europeus, né? É o Shakespeare, o Camões, né, e autores da Grécia Antiga. Agora, a Aurora Sem Dia não vingou essa carreira de poeta, né? Ele virou um ex-poeta, depois ele virou um ex-político, né? Então vai ser uma aurora, anuncia um dia que não vem, né? E que é necessário, né, sempre, né, voltarmos aos textos, e nesse sentido fica aí uma dica de leitura, né? Um conto de Machado, do livro Histórias da Meia-Noite, publicado em 1873, mas que temos edições atuais, dentro do projeto dos Guardiões, fazendo essa transmissão. Espero poder em outro momento conversar com vocês, responder as perguntas que me vieram, e se eu conseguir já no terceiro encontro, eu quero já estar também conversando, abrir um espaço ao final da exposição para a gente poder conversar. Estou chegando ao final, estou vendo aqui no meu relógio, né? E quero agradecer mais uma vez, né, aos que estão comigo aqui hoje me ouvindo, agradecer da participação no projeto Guardiões da Água, né, que iniciou o ano passado e que estamos trabalhando com todo empenho, com todo carinho, com toda vontade, e que agradeço as parcerias que são envolvidas e o diálogo com essas parcerias, né. Tenho feito bons diálogos com colegas e servidores do SEMAI, né? E quero agradecer ao projeto na pessoa do Anderson, né, que é o nosso diretor lá agora, e agradecer o meu diretor, o Eduardo Tamboreiro, né, chamo de diretor, mas é um coordenador do projeto. Agradecer também ao Pedro Vasconcelos, né, e toda a equipe da Secretaria de Cultura, que também nos acompanha, né, nos traz com suas ações na área de cultura na cidade de São Leopoldo um pano de fundo para que o projeto não esteja assim solto. Ele está num diapasão com outras práticas culturais da cidade, né? Me lembro bem assim no final do ano o que foi aquele encontro, uma mostra que nós fizemos do projeto, e que envolveu também o setor da educação, né? A educação também está muito com a gente, e
E é isso. Tá? Boa tarde a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até semana que vem.